Olá, você está no CB em Foco, canal de comunicação e entrevista da Universidade Castelo Branco. E hoje, nosso episódio está muito especial. Nós vamos falar sobre cultura. Em 5 de novembro é celebrado o Dia Nacional da Cultura no Brasil. Muitos não sabem, mas essa data foi escolhida por um motivo muito especial, que é a comemoração do nascimento de Rui Barbosa, que aconteceu em 5 de novembro de 1849. Ele foi um dos nomes mais influentes na história do Brasil República, tanto na política quanto na educação e principalmente na cultura. Então, é uma data importante para a sociedade parar, para a gente reconhecer e admirar, por exemplo, a diversidade cultural que há no nosso país. Essa diversidade que se manifesta na culinária, na arte, na língua, no estilo de vida e principalmente na forma de pensar. Então, vamos falar de cultura na nossa cidade? E a convidada de hoje é uma pessoa muito especial, é a pedagoga Cláudia Viana. Ela é subsecretária adjunta e diretora da Escola da Cultura do Rio de Janeiro. Com mais de 35 anos dedicada à educação e à cultura, Cláudia vem desenvolvendo um projeto interessantíssimo, que ela vai falar aqui para a gente nesse dia, na Secretaria de Cultura, onde ela é diretora, nada mais, nada menos, gente, que diretora da Escola da Cultura RJ, aonde tem por objetivo auxiliar e capacitar agentes e fazedores da cultura em todo o nosso estado. E é importante, para quem não sabe, que a Escola Estadual da Cultura ela é vinculada à Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do nosso estado. Então, bem-vinda, Cláudia, muito obrigada pela sua participação, e eu gostaria que você começasse falando um pouco para a população, se apresentando, falando um pouco dessa tua trajetória e principalmente da sua estada na Secretaria de Cultura. É um prazer imenso estar aqui conversando com você, é uma felicidade ter sido assim presenteada com esse convite, né, para falar da cultura do nosso estado, que é essa bandeira linda, maravilhosa, que converge todas as classes da população, né, e que a gente tem muito prazer em atender. Eu sou Cláudia Viana, eu estou subsecretária de Cultura do Estado do Rio de Janeiro, estou diretora da Escola da Cultura, como você disse, eu sou pedagoga, né, tenho uma formação na educação desde os meus 18 anos e tenho 39 anos de magistério. Ainda estou nativa, né? Apesar de estar hoje cedida na cultura, mas estou nativa e tenho muito orgulho disso, né? Porque sempre fui uma professora de periferia, de Baixada Fluminense, onde os meus alunos eram crianças que não conheciam o universo desse estado, mas que eu fazia questão de levá-los para os lugares mais importantes e interessantes possíveis, para que nós pudéssemos entender melhor todo aquele contexto e todo aquele conteúdo que era tão importante para o aprendizado deles e que eles podiam presenciar, porque o estado do Rio de Janeiro é isso, né? É uma história, né, a céu aberto, onde a gente pode andar por todos os lugares, onde a gente pode encontrar dentro dos lugares de cultura espaços de memória e onde esses espaços levam a essas crianças, adolescentes, jovens, né, a construção de um conhecimento que de fato vai fazer diferença na vida deles. Então, assim, eu tenho muito orgulho, né, de ter começado minha trajetória na educação como professora alfabetizadora, que eu sempre fui no chão da escola, de ter proporcionado isso aos meus alunos ao longo desses anos todos. 36 anos, né, da minha trajetória foram dentro de unidades escolares, dentro de secretarias, né? Fui secretária de educação do meu município e trabalhei com muita diversidade, peguei uma época de pandemia na educação, então, assim, foi muito difícil, mas eu acho que toda dificuldade, ela gera, né, a oportunidade de você se reinventar, se reconstruir e alcançar novos objetivos, né? E ainda dentro do ano de 2021, eu fui convidada, né, pela secretária Daniele Barros a compor o time, né, da Secretaria de Cultura, que
ainda na época da pandemia, tinha um objetivo muito específico, que era fomentar os editais para todas as regiões do estado do Rio de Janeiro, para todos os municípios, né? E aí, depois desses anos todos, né, em educação, eu me vi dentro da Secretaria de Cultura com um novo desafio e hoje ainda mais feliz pelo trabalho que eu abracei, porque na educação a gente tem muitos entraves, muitas dificuldades, mas na cultura a gente tem uma amplidão de trabalho, uma receptividade daquilo que você leva fora do comum. Isso me encantou demais, e hoje eu não consigo conceber educação sem cultura. Na minha mente, na minha cabeça, né, dentro do meu dia a dia, dentro da minha experiência desses 39 anos, hoje eu digo para você que a educação precisa de cultura, as escolas precisam de cultura. Nossa, não podia ter convidado alguém mais importante para falar sobre esse assunto. Achando uma universidade, né? A Universidade de Castelo Branco tem esse compromisso, uma instituição de ensino, de educação, e realmente você conecta muito bem esses dois temas que nós vamos falar, porque a educação transforma e a cultura alimenta o povo. Então, Cláudia, fala justamente para a gente um pouco sobre qual a relação entre... Você já disse tudo, né? Eu ia te perguntar qual é a relação entre cultura e educação, mas você já arrematou tudo. Mas posso te falar mais? Então, me fala sobre essa relação da educação com a cultura e, acima de tudo, o papel da escola. Você foi uma diretora de escola, que é uma profissional abnegada da educação, o papel da escola na formação crítica desse aluno. Então, né, Elza, a escola é fundamental. A escola é primordial, principalmente nos tempos atuais, onde muitas das vezes o ponto de apoio dessa menina, desse menino que está na escola é o professor. Então, essa figura, né, do professor, ela é extremamente importante. A existência da escola, ela é necessária, né? E o papel dessa escola dentro da construção cidadã desse menino é tudo, porque é na escola que ele vai ter contato com todas as possibilidades que ele terá na vida dele. Eu acho que esse é o papel da escola. O que hoje eu conectaria à escola, né, para que essa criança, esse jovem, esse adolescente pudesse realmente enriquecer a sua vida no sentido de construção cidadã, seria exatamente a cultura. Sei que muitos professores fazem trabalhos excelentes, escolas têm projetos maravilhosos, e isso faz muita diferença na vida de muitas crianças, mas o que a gente precisava era ter uma cultura de forma constante dentro da educação, não pontual, né? Então, quando a gente faz nossos projetos, quando a gente executa nossas semanas de aprendizagem, a gente está trabalhando sim a cultura, é muito importante, mas hoje a gente precisa dar a essa criança, esse jovem, a condição de viver num ambiente de cultura permanente. Então, uma escola que tenha como base o núcleo comum, né, onde é o núcleo das matérias que vão sustentar o conhecimento, ela também precisa estar baseada no núcleo de atividades culturais. E essas atividades culturais, elas têm que ter um peso relevante para que essas crianças, esse jovem, o menino e a menina, possam se descobrir enquanto pessoas, porque é aquilo que você falou, a educação ela amplia os horizontes. Mas é a cultura que alimenta. Por que a cultura alimenta? Porque a cultura é esse espaço do prazer. É aquilo que eu gosto de ver, é aquilo que eu gosto de ouvir, é o movimento que eu gosto de fazer, é a dança, é o teatro, é o coral, é o instrumento, é pintar, é desenhar. Tudo isso alimenta a alma, preenche o indivíduo para que ele possa se redescobrir conhecendo o mundo e associando aquilo que é do mundo na sua própria vida. Então, eu acho que é isso que falta hoje para a nossa educação, sabe, Elza? Eu creio muito que a educação precisa ter esse outro olhar, esse olhar de uma base curricular cultural, não só de uma base curricular de conteúdos, de disciplinas que são disciplinas básicas, né, para a formação do cidadão, mas que ela também tenha uma base cultural constante em oferecimento total a esse aluno. Então, assim, não consigo
consigo desassociar mais a cultura da educação. Creio que a grande resposta para algumas dificuldades que a educação, num contexto geral, dentro do nosso país, vem enfrentando, né? E aí falo também especificamente no recorte do nosso estado, vem enfrentando e que não consegue atingir os patamares, né, que são exigidos, é exatamente essa conexão entre a cultura e a educação, o conhecimento e o prazer de estar inserido dentro daquilo que te alimenta a alma. Então, assim, nós, seres humanos, precisamos disso, precisamos ser conquistados pelo sabor, saberes e por aquilo que vemos no mundo, né? Nós precisamos usar os nossos sentidos, e a arte desperta essa condição, a cultura desperta essa condição. Quando a cultura desperta essa condição de estar favorável, os nossos sentidos aguçados, a aprendizagem acontece, porque a aprendizagem de conteúdo, ela é uma troca, e é uma troca tão importante, que quando ela acontece, você carrega pro resto da vida aquele conhecimento, nunca mais esquece. Assim como você nunca mais esquece daqueles professores que fizeram essa troca com você. E aí você consegue entender perfeitamente como é que alguns passam na tua vida e você não esquece, e outros você não tem a lembrança tão forte, tão marcada por essas questões relacionadas ao sentimento, ao prazer, à forma com que você aprendeu, com a forma como você chegou àquela aprendizagem. E isso tem que acontecer de forma contínua, porque a aprendizagem, ela é um processo contínuo, ela não pode ser parada, estancada. Então, ela precisa ter continuidade. Por isso que eu hoje acredito muito na necessidade que a educação tem de ter a cultura permanentemente dentro das escolas, favorecendo a aprendizagem dos alunos, o conhecimento e também essa formação cidadã, que vai sendo construída até determinada idade e depois é consolidada a partir das séries finais, e o aluno aí sim está preparado para encarar o mundo e de repente descobrir aquilo que é mais prazeroso para ele, o caminho que ele deseja seguir. Que delícia. Agora, Cláudia, como é que você entende hoje? A gente sabe que o Brasil tem uma diversidade cultural muito grande. O Brasil e o Rio de Janeiro, que é uma cidade que é berço, né? Cidade efervescente do ponto de vista da cultura. Como é que está hoje a pluralidade cultural nas salas de aula? Qual é a tua análise sobre isso? Então, eu vejo ela muito assim dividida, né? Essa pluralidade cultural, ela não vejo isso ampliado, né, para todas as regiões. Eu vejo assim, como a educação, e aí eu não é uma crítica, é uma constatação pessoal, tá? Como a educação, ela precisa atender determinados objetivos específicos que estão dentro de um cardápio também fechado. Às vezes é bem complexo você trabalhar a cultura e principalmente a diversidade cultural. A gente tem dentro do estado do Rio de Janeiro, que não é um estado grande, é um estado que tem 92 municípios, né? A gente tem uma diversidade cultural enorme. Se você vai para a Costa Verde, você tem lá crianças que para estudar precisam pegar os barcos, né? Precisam, né, saírem de Mangaratiba, barcos, e levando crianças para determinada ilha de Angra para poder essa criança ter acesso à educação, né? E aí você imagina, você tem lá caiçaras, a gente tem lá, né, cirandas, a gente tem uma diversidade cultural gigantesca. E aí, por mais que a gente trabalhe isso na cultura e a gente tente fazer esse trabalho através dos nossos editais, porque a gente também entende, né, que eu sou professora e a nossa secretária também é professora, né? Então, a gente tem um olhar meio que didático diante de toda essa trajetória, né, dessa gestão em relação àquilo que a gente precisa promover. Então, quando a nossa secretária elabora editais, né, junto com a equipe da secretaria, junto com a sociedade civil, que também se coloca, e a gente tem isso muito bem representado através do nosso conselho, né, onde a gente tem conselheiros de todas as regiões e da maioria das linguagens culturais que a gente tem hoje. Quando a gente olha para esse lugar, a gente consegue ultrapassar
o espaço do atendimento à nossa população, principalmente em relação também à educação, dentro da diversidade cultural. Mas quando a gente olha só para o recorte da escola, a gente também vê a dificuldade que a escola tem de ampliar isso pelos seus próprios modos, pelos seus próprios meios, pelos seus próprios agentes. É necessário um agente de fora, né, da cultura, dessa cadeia cultural, para que ele possa aplicar dentro da educação esse formato mais livre do trabalho com a cultura, porque, na verdade, o trabalho da cultura é um trabalho mais livre, é um trabalho onde você trata com as pessoas no âmbito do interesse, né, do desejo, da vontade. E a gente sabe que dentro da educação, para você trabalhar isso, você precisa de uma carga horária maior, você precisa ter outros agentes disponíveis para estarem fazendo esse tipo de trabalho. Então, eu vejo ainda como uma grande dificuldade. Uma dificuldade, não uma dificuldade permanente, mas no sentido de que essa dificuldade ela não pode ser constante. Esse trabalho não é feito de forma sistemática, ele é feito de forma pontual. E esse trabalho de forma pontual, eu acho que não é o ideal para que a gente realmente atinja os objetivos de ter dentro da unidade escolar, dentro da educação, essas manifestações culturais que são tão variadas, são tão importantes para a construção da identidade dessa geração que vai passando pelas escolas e vai crescendo até chegar à sua fase adulta. Então, eu ainda vejo a educação com essa dificuldade, sabe, Elza? Ainda não atingimos o objetivo necessário para que a gente possa trabalhar dentro da educação, dentro das unidades escolares, né? E aí, salvo engano, em alguns lugares isso é possível, acontece, tá? Mas a gente não consegue isso de forma sistemática. A gente não consegue ainda trabalhar a cultura e a diversidade cultural, pluralidade cultural, da forma como deveria, onde a gente fala do território que você está baseado e fala também de outros territórios do seu estado. Eu acho que é isso que a gente precisa, né? A gente precisa dar a esses jovens a condição deles se verem dentro desse território, mas também de entenderem todo o território ao redor. Até falar do mundo e falar, né, do nosso país, falar do mundo, falar de outros lugares também, entendeu? Muito bem. Agora me fala, assim, talvez as pessoas nem todos saibam, no nosso povo do Rio de Janeiro, nossa Zona Oeste querida, que é onde fica Castelo Branco, que o Rio de Janeiro, na Secretaria de Cultura, existe uma escola de cultura. Me fala dessa escola de cultura e dos principais projetos neste dia que se celebra a cultura no Brasil. Então, né, a Escola da Cultura ela nasceu através de decreto, né, do nosso governador com a nossa secretária no dia 11 de maio de 2021. Ela é novinha, né? Ela só tem 3 anos e ela nasceu para fazer um atendimento muito específico a princípio, né? Porque os editais, né, eles eram abertos a toda a população do estado e as pessoas não conseguiam acessar os editais. A gente não tinha ninguém que tinha ganho edital no Noroeste, que são 13 cidades, ninguém no Norte. E aí a gente começou, a nossa secretária inquieta, tinha o recurso e as pessoas não acessavam, apesar da democratização, não acessavam. E aí ela decretou através, né, o início da Escola da Cultura e a gente começou a entrar dentro das cidades do estado do Rio de Janeiro para entender por que as pessoas não acessavam os editais. E aí a gente entendeu que era uma questão de formação, as pessoas não tinham identidade cultural. Que legal, as pessoas não isso é disseminar a cultura. Precisa. As pessoas não se viam como agentes culturais, fazedores de cultura. Nem a senhorinha que fazia o crochê dela, nem o menino que cantava, de repente, no coro da igreja ou em qualquer outro lugar. As pessoas não se viam como fazedores de cultura. E eram. E aí a escola começou a fazer, antes de qualquer coisa, a andar nessas cidades e dizer, não, você é um fazedor de cultura. Não, você consegue acessar esse edital, você pode. Então, o primeiro estímulo foi do acesso ao recurso público, que era exatamente para essas pessoas fazedoras de cultura. E aí a gente tinha um desafio, que as 92 cidades do estado do Rio de Janeiro tivessem representantes que acessassem esses editais, porque o nosso compromisso é com todo o estado. E aí a nossa secretária dizia assim, nosso compromisso é democratizar a cultura para todo o estado. E isso ficou como
uma frase, né, um jargão que a gente tinha que levar para todo lugar. Democratizar a cultura, democratizar a cultura. E foi assim que a gente começou, democratizando a cultura. A princípio, né, a gente começou com o mini oficinas também, ensinando essas pessoas a elaborar projetos, executar projetos, fazer prestação de contas e captar recursos, que a gente tem até hoje. O parceiro que a gente iniciou foi o Sebrae, porque a gente estava numa época pandêmica, né? E aí, com a pandemia, né, a gente tinha algumas questões também administrativas para poder ter um parceiro para fazer esse trabalho. E aí a gente começou com essas oficinas ao longo do ano de 2021, e aí a gente começou em setembro de 2021. Começamos a fazer esse trabalho e já no ano seguinte a gente pôde perceber que todos os municípios do estado fizeram acesso aos nossos editais através da plataforma Desenvolve Cultura. Isso foi muito bacana. Isso. No Dia da Cultura, a gente falando aqui de desenvolvimento de cultura no estado. E foi muito bacana porque essas pessoas, né, elas no início elas diziam assim, ganhar edital, tá doido? Não vou, isso aí é jogo de carta marcada, eu não consigo, eu não acesso, eu não vou ter. E a gente desmistificou isso, a gente foi levando as mini oficinas a princípio online para eles, e as pessoas foram fazendo esse exercício, e a gente sempre foi dizendo para eles, olha, para você subir uma escada e chegar no alto, você começa pelo primeiro degrau. Se não for assim, não começa. Então, vamos tentar. Excelente dica para você que está nos ouvindo nesse Dia Nacional da Cultura. Uma escada se chega no topo pelo primeiro degrau. A gente precisa, né, Elza? Na verdade, a gente precisa acreditar. Primeira coisa, acreditar. Segunda coisa, agir. Então, é de um em um que a gente chega ao topo. E é assim que tem que acontecer. Então, a gente começou, e a nossa secretária, muito preocupada com essa questão da pandemia, né? Das manifestações culturais estarem, assim, minguando a quadrilha, né? O bate-bola, o próprio samba do interior, né? O artesanato. A gente, preocupada com isso, ela começou a desenvolver, né, junto com a sociedade civil, editais voltados para essas manifestações, que são populares, que são raiz, né? São manifestações populares raiz, são culturas raiz dessas regiões. E aí foi maravilhoso, porque as pessoas puderam se inscrever, começarem a verem de forma mais institucional a cultura, e a gente precisa disso, fortalecer a cultura de forma institucional, e a gente hoje luta por isso, para que os nossos 92 municípios tenham lá, né, instituídos o seu CPF da cultura, que é o conselho, o plano, né, e o fundo de cultura, para que eles tenham acesso aos recursos da cultura e também para que eles possam multiplicar essa condição para todo o seu município, né, para toda a população que é de cultura mapeada por eles dentro de cada uma dessas cidades. Então, para a gente, assim, foi muito bom. Hoje, a Escola da Cultura, né, além desse trabalho com o Sebrae, a gente já faz uns seminários também que envolvem a economia criativa, porque a nossa secretaria é a Secretaria de Cultura e Economia Criativa, né? E a cultura é essa mola propulsora da economia, da onde ela estiver, porque a cultura faz com que as pessoas se movimentem, e o Rio de Janeiro, carioca, é extremamente criativo, não para nunca. Sim. E aí a gente tem percebido, né, o quanto as atividades culturais levam as pessoas a empreenderem, né? E esse empreendedorismo, né, fomenta a cultura, fomenta a economia da cidade e promove, né, a ampliação desse estado, né, de melhor organização para a população onde está inserida, né? Então a gente vem exercitando esse trabalho, a gente vem fazendo agora também, a gente está com um chamamento aí aberto, que é um chamamento onde a gente está buscando uma instituição, né, que tenha a condição de se inscrever, onde ela possa fazer um trabalho de mentoria para outras instituições que estão começando, que são de cultura, de empreendedorismo, de economia criativa, e possa ficar sendo mentoriada para crescer, né, fazer ascensão social durante um ano.
e eles possam também se multiplicar, se fortalecer nos territórios onde eles estiverem baseados, sabe? Então, a escola, ela hoje, né, ela busca parceiros onde ela possa desenvolver atividades com os fazedores locais, com instituições de cultura, que são organizações sociais também, e também com gestores públicos, fortalecendo a cadeia pública da cultura, que a gente também tem muita dificuldade, porque como cultura não é, vamos dizer assim, a secretaria de maior acesso, né? Porque a gente tem educação, saúde, segurança, que vem em primeiro lugar, e a cultura vem depois, né? E a gente sempre diz assim, olha, gente, a cultura não vem depois, a cultura está junto da educação. Exatamente, você tirou a palavra da minha boca. A cultura, exatamente, ela está junto, fortalecendo todas essas outras secretarias. Exatamente. Não porque... tem planejamento, não tem justiça, não tem trabalho. Exato. Quando o menino ele tem um acesso à cultura, ele não soma na hora de você ter os dados da segurança de um estado negativamente. Quando o menino tem acesso à cultura, ele não é uma criança que abandona a escola. Quando o menino tem acesso à cultura, ele é menos um hospital, porque ele é mais de bem com a vida e ele consegue se promover melhor. Então ele ascende socialmente e a gente cria uma sociedade mais saudável, menos doente. Então, por mais cultura em todos esses lugares, entendeu? Eu sou aquela que balança a bandeira o tempo todo da cultura, porque eu acredito muito nisso, que a cultura tem essa condição de tirar essas pessoas desses lugares tão vulneráveis, tão difíceis, tão especialmente difíceis no nosso estado. Quando a gente fala de segurança, e a gente tem vivido momentos muito difíceis, né? Quando a gente fala de saúde, a gente fala de educação, a gente fala desse lugar onde o menino que tem cultura, ele é mais firme naquilo que ele acredita e ele consegue fazer a diferença onde ele está. Vão acontecer coisas, né? Vão acontecer com todos nós, né? Mas ele está mais preparado. Eu acho que esse é o nosso objetivo, entendeu? Preparar melhor os nossos cidadãos, né, que vão crescendo e fazendo dessa sociedade uma sociedade de fato melhor, né? Para que a gente possa viver. Nossa, eu não poderia fechar esse episódio melhor. Eu estou muito feliz de muitos episódios que eu já gravei aqui. Esse realmente eu estou encantada. Você é brilhante, Cláudia. Muito obrigada pela contribuição. Parabéns por esse lindo projeto. Parabéns à nossa secretária de Cultura, Daniele Barros. E você pela essa iniciativa brilhante. Foi uma felicidade poder te ouvir. Muita gratidão em nome da instituição que você trouxe o que a gente precisava ouvir e dizer para as pessoas esse dia, amanhã, que a gente celebra o Dia Nacional da Cultura. Legal. Deixa sua mensagem final, então, para a gente encerrar em um minutinho, para você dizer mais coisas bonitas e encerrar sua participação aqui com a gente. Vou falar um minutinho só sobre um outro programa que tem na minha subsecretaria, chamado Passaporte Cultural, que é um programa de acesso, formação de plateia. Esse programa de formação de plateia, que, né, as pessoas, a gente faz questão de fazer imersão cultural. Então a gente traz o menino lá de Varriçai, que nunca esteve no Rio de Janeiro, e ele vem para cá às 3h da manhã saindo de lá, e aqui ele conhece o Teatro Municipal, ele aqui conhece o Museu da Imagem do Som, ele conhece um espetáculo de teatro no Imperato, ele conhece o Forte de Copacabana, ele conhece a história desse estado, e ele faz uma imersão, como eu fazia com os meus alunos lá atrás, sabe? Eu tinha que ensinar Revolução. A gente ia pro Forte Copacabana para falar um pouco de Revolução. Eu tinha que falar sobre República. A gente ia pro Palácio do Catete para falar sobre a República. Então, hoje a gente tem esse programa que faz tudo isso, né? Esse programa atende todos os municípios do estado do Rio de Janeiro. Ele é um programa maravilhoso e a gente, por todos os lados, tenta cercar as pessoas, a população desse estado do Rio de Janeiro, para que elas possam realmente consumir cultura. Então, consumir cultura não é só aportar recurso. Consumir cultura é ter a cultura inserida de forma contextualizada dentro daquilo que você acredita. Então, quando a gente traz a senhorinha de Cachoeira de Macacu para o Rio de Janeiro para conhecer o CRAB, que é o Centro de Referência do Artesanato, a gente está dando a ela a oportunidade de ela chegar em casa e estar impactando a família dela. Conheci um lugar maravilhoso que eu nunca vi. Olha, você desenha, você costura, você pode. Olha, tem tantos projetos. Então, de levar
levar, através dos olhos da população do Rio, para dentro das suas famílias, condições de cultura que o nosso estado tem e que a gente pode oferecer à nossa população. Então, assim, que a gente tenha mais, cada vez mais, pessoas voltadas e devotadas à cultura, que a educação possa perceber que a cultura é a parte que falta para que seja 100% importante, empoderada, e que a gente alcance 100% dos nossos objetivos. E que a gente possa aí estar durante mais algum tempo falando sobre isso, e mesmo quando a gente não tiver, que tudo aquilo que a gente conseguiu promover possa ser continuado e as pessoas possam viver acreditando que é possível sim estabelecer dentro desse estado uma relação bacana entre educação e cultura, e que isso vai trazer para nossas crianças uma condição melhor de elas estarem inseridas dentro da sociedade. Então, assim, eu fico muito feliz de estar podendo aqui participar desse programa da universidade, que é referência também em vários setores, né? Porque vocês são referência, e também dizer, né, que é muito importante a gente ter alguém que é de uma universidade que olha para a educação e para a cultura como algo que precisa andar junto, não separado. Entendeu, Elza? Te agradeço imensamente por essa oportunidade. Linda, maravilhosa. Muito obrigada mesmo, Cláudia. Show. Ficaria o dia inteiro aqui com você, mas infelizmente não dá. Mas você vai voltar para falar de projetos específicos para a gente, porque realmente é muita riqueza. De Rui Barbosa a Cláudia Viana, tá tudo certo. A gente fecha esse programa por um Brasil melhor. Muito obrigada a todos. Este foi o CB em Foco, podcast exclusivo da Universidade Castelo Branco, disponível na sua plataforma de áudio preferida. Esse episódio contou com a participação de direção e edição de áudio de Bruno Silento, e eu, Elza Calazans, agradeço imensamente à Secretaria de Estado de Cultura, a Cláudia e a todos vocês pela audiência, e até o próximo episódio.